Eu sou o Vilton Reis e hoje eu vou falar sobre como criar nomes de personagens. Um tema que é muito importante se você quer criar personagens que ficarão na memória, personagens que o seu leitor vai achar quase e vai tratar como se fosse uma pessoa. E aí, por um lado, você não quer que seus personagens tenham nomes muito comuns, certo? Até porque o nome certo pode ajudar você a explorar um pouquinho da personalidade do seu personagem. O nome certo pode ajudar o leitor a identificar facilmente cada personagem. Mas cuidado com as escolhas de nome, porque o nome errado pode distrair ou até mesmo confundir o seu leitor. Talvez até tirar o leitor de uma história e fazer com que ele questione por que você, o autor, fez uma escolha tão bizarra, né? Talvez poderia usar outra palavra aqui, mas é claro que às vezes a gente sabe o nome do personagem antes de saber qualquer outra coisa da história. Outras vezes você saberá tudo sobre o personagem, exceto o nome dele ou dela. Mas vamos a algumas dicas para encontrar o nome ideal para o seu personagem. Primeira dica, seja verossímil na escolha do nome do seu personagem. Ao criar um mundo para a sua história, para o seu romance, para o seu conto, seja qual gênero que você for escrever, suas escolhas de nome precisam ser autênticas e coerentes com aquele mundo, com aquele país onde a história se passa, Considere o seguinte, 3 coisas importantes: a idade do personagem, o local em que ele nasceu e sua origem familiar. Então, claro, você pode até ter um personagem com um nome incomum dentro daquele contexto, mas isso não deve ser uma regra, isso deve ser uma exceção dos personagens do seu livro. Dica número 2, procure coerência com o gênero que você escreve. Será que seu romance se passa em São Paulo nos dias de hoje? Ou se passa na Terra-média ou num mundo similar ao Senhor dos Anéis? Ou quem sabe em uma situação futurista, uma história de ficção científica? O importante é que para cada situação você deve ter um tipo de nome que seja coerente com aquele universo, com aquele gênero, como eu já falei. O gênero afetará diretamente a escolha do tema, seja você escrevendo uma história medieval, uma história de ficção científica, uma história de horror, uma história, um romance realista, um romance histórico, ele tem que estar coerente com o gênero do romance. Dica número 3, não confunda o seu leitor. Um personagem não deve ser chamado de John, de Jonathan e de Mr. Pierce, sendo o sobrenome, o apelido, o nome principal. Às vezes isso pode confundir o seu leitor. O que eu basicamente uso, e uso até com certa frequência com os meus protagonistas, é usar o nome principal e um apelido que seja já bem parecido com o nome, para que às vezes eu consiga fazer algumas variações quando eu estou narrando em terceira pessoa. Mas cuidado, não confunda o seu leitor criando inúmeras variações para um nome de um protagonista. Dica número 4, varie nas letras iniciais dos seus personagens. Ou seja, não crie Bob e Bruno dentro de uma história, não crie Laura e Luiz dentro de uma história. Por quê? Já vou explicar para você. Os leitores, e a gente leitores, todos os leitores, a gente não lê palavras inteiras. Às vezes a gente lê inicial e última letra. A nossa leitura ela vai se dinamizando conforme a gente vai criando o hábito de ler. Agora, quando você cria Laura e Luiz, são palavras já com uma quantidade de letras meio parecida, que tem iniciais parecidas, então a leitura do seu texto vai ficando mais travada. Procure criar personagens dentro de um livro que tem letras iniciais diferentes. Isso ajuda bastante. Dica número 5, escolha nomes com significados fortes. Todo nome, ou a maioria dos nomes, tem um significado, tem uma origem, e esse significado é importante às vezes para determinar a personalidade do seu personagem. Essa dica aí é bem interessante, bem importante. E aí, como é que você chega a esse nome? Procure em sites de nomes de bebês. Lá você vai ter, às vezes, até por país, nomes italianos, nomes franceses, sobrenomes italianos, sobrenomes franceses e de qualquer outra nacionalidade. E dessa forma você descobre o nome e o significado do nome, e a partir disso você pode começar a projetar a personalidade do seu personagem. E lembre-se, uma outra dica muito importante: você pode mudar o nome de um personagem a qualquer momento, Esse personagem pode ganhar um nome diferente se você precisar fazer isso na sua história. Use o personagem a seu favor e não seja escravo da sua história, mas torne a sua história um instrumento, essa ferramenta de criação de novos personagens, um instrumento para a história que você quer contar. Então essas são as minhas dicas aí sobre como criar um nome de um personagem, como descobrir o nome de um personagem. Espero que você tenha gostado. Se você tiver outra dica, coloque aqui nos comentários. Se você achou essas dicas válidas, comente também o que você mais gostou, o que você mais pretende usar. Deixe tudo aí nos comentários. Assine o canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje.